Uma pergunta bem simples, bem básica. Você sabe por que acontece o climatério? Como assim, Jader? Acontece o climatério? Tipo, acontece porque acontece, né? Toda mulher que chegar aí nessa idade dos 48, 49, 50, ela vai ter o seu climatério, sua menopausa. Sim, mas por quê? Ah, porque é a natureza. Não, a prova vai te perguntar por quê. A prova vai te perguntar quais são os mecanismos que levam ao climatério, quais são todas as alterações hormonais que acontecem no climatério, e vão te perguntar também as alterações em relação aos folículos. Por que acontece essa perda folicular e o que isso acarreta do ponto de vista endocrinológico? E eles vão te perguntar também sobre os sintomas e vão te perguntar as definições, o que é climatério, o que é menopausa, o que é uma insuficiência ovariana precoce, prematura. É isso que a gente vai revisar hoje. Então, gente, essa aula é uma aula bem leve, bem tranquila sobre climatério. Vamos falar sobre fisiologia, sobre as definições, sobre a clínica. E eu sugiro que, antes de você assistir essa aula, você tenha assistido a aula de ciclo menstrual, porque ela é um pré-requisito. Na verdade, é uma base para você entender climatério. Bem leve, bem tranquilo, vamos falar sobre fisiologia normal. Bora! Gente, olha só, o que eu vou falar nessa aula? Vou falar introdução, a gente vai começar falando um pouquinho sobre a introdução, depois a gente entra em fisiologia, aí eu vou explicar pra vocês um pouquinho sobre a questão dos hormônios, como é que acontece, depois a gente vai falar um pouquinho sobre as definições e o diagnóstico, e sobre a clínica, né, que tanto cai na prova de vocês, quais são os sintomas, por que os sintomas acontecem, eles perguntam isso, né, por que as pacientes têm calorão, por que elas têm onda de calor, eles gostam de perguntar isso na prova, então essas coisas a gente precisa entender. Parece que são detalhes, às vezes, que não importam muito pro dia a dia, mas pra prova importa, a gente tá aqui pra aprender a ser proveiro. Então bora lá! Vamos introduzir esse tema. Olha só, quando a gente fala sobre climatério, eu sempre gosto de lembrar da expectativa de vida, né? Se a gente for pegar, do ponto de vista histórico, pouco tempo de história, lá em 1950, que não é muito tempo atrás, a expectativa de vida, gente, era pra mulher 51 anos. 50, 51 anos. Então, quando elas chegavam nos seus 50, 51 anos, elas já morriam muito cedo, né? As pessoas com 50 e poucos anos, elas já acabavam morrendo. E com a melhora da qualidade de vida, com a melhora também de todas as condições, né, de cuidado que as pacientes têm, essa expectativa ela vem subindo, vem crescendo cada vez mais, e se a gente for pegar, atualmente, a gente tem aí uma expectativa de vida super alta. A média, né, a expectativa de vida da mulher brasileira para 2022 chegou a 79 anos. Então, realmente, a gente tem aí, ó, uma média de 79 anos de expectativa de vida para as mulheres. Então, elas vivem muito, vivem bastante depois da menopausa, e a gente precisa realmente entender isso para poder oferecer para elas uma melhor qualidade de vida. Antigamente, quem chegava nos seus 48, 49, 50 anos de idade, antigamente, gente, lá na década de 50, era uma senhorinha, assim, né? E a gente sabe que hoje as mulheres querem viver mais, melhor, cada vez elas estão com uma qualidade de vida melhor, né? A população em geral, né? E com tudo, né? Não só a questão de qualidade de vida, mas também com relação à sexualidade. E hoje a gente tem mulheres, então, que chegam aí na faixa etária dos 50 anos, assim, né? É isso que realmente a gente tem visto, ó. Então, gente, é nosso dever, é nossa obrigação oferecer para essas mulheres uma qualidade de vida adequada, uma qualidade de vida que realmente faça elas se sentirem bem e passar por esse período da forma que realmente elas merecem. Entendi? Então agora já vamos falar de medicina. Olha só, o que é importante você saber? Aqui eu tenho um corte histológico de um ovário de um feto do sexo feminino com 20 semanas de gestação. Eu tenho um corte de ovário de uma paciente aí com 50 anos de idade. Olha só que interessante. Só para então a gente já responder a primeira pergunta que eu fiz para vocês já de cara, bem assim, objetivo. O que acontece no climatério? Gente, o climatério acontece por uma questão matemática, uma questão numérica. Aqui vocês conseguem ver, ó, o corte histológico do ovário cheio de folículo, tá vendo? Cheio de gameta, ó, tá cheio de oócito dentro do ovário. E olha aqui o que acontece quando ela tá no climatério. Tem nada, gente. Olha aqui, tem nada. Tem um aqui, ó, perdido, ó. Um que sobrou ainda no finalzinho aqui, ó. Um oócito que sobrou, o resto, ó, acabou. É isso, é uma questão matemática. O climatério acontece porque esgota o número de folículos. A mulher vai nascer, então, com todos os folículos ali que ela vai ovular ao longo da sua vida, e chega uma hora que acaba, esgota, é uma questão puramente matemática. Ô, Jader, mostra os números pra gente pra aprofundar. Tá aqui, ó. Quando ela tem 20 semanas de gestação, ela tem 7 milhões de oócitos no seu ovário. Aí quando ela nasce com 1 milhão. Tá, mas por que perde esse monte, esses 6 milhões aí de oócitos já dentro da barriga? Pelo fenômeno de atresia, lembra? Lembra o que é atresia? Atresia é aquele fenômeno de morte programada, né, que a gente chama também de apoptose. No ciclo menstrual, a maioria, a atresia ela vai acontecer durante todo o período do ciclo menstrual. Mesma coisa durante a vida intrauterina. Então, a maioria, né, da perda de folículos vai acontecer por atresia, e essa atresia já acontece dentro da barriga, lá na vida intrauterina. Então, ela tinha com 20 semanas, é o momento da vida que ela tem o maior número de oócitos, é quando ela é um feto de 20 semanas, e a partir daí já começa a despencar, começa a entrar em atresia, e quando ela nasce só com cerca de 1 milhão de oócitos.
Tá, então quer dizer que a maioria morre já antes de nascer, exatamente, já entra em atresia. Aí quando ela chega na puberdade, ela vai ter mais ou menos 300 mil folículos, certo? E quando ela chega no climatério, a atresia continua acontecendo, e quando acaba, quando esgota, quando zera, a gente vai ter aí, então, a ocorrência do climatério. Tá, mas assim, ó, se a paciente não toma nenhum método anticoncepcional que seja anovulatório, mais ou menos quantos que vão ovular? Cerca de 400 a 500 que vão ovular. Tá, mas então vamos pensar assim, ó, numericamente. Se a paciente não tomar pílula anticoncepcional em nenhum momento da sua vida, ou seja, ela ovulou durante todo o menacme, ela vai ter cerca de 400 a 500 ovulações ao longo da vida, concordam comigo? Tá, mas desses 7 milhões que ela tinha lá na vida intrauterina, né, depois 1 milhão, né, que é quando ela nasce, só 400 a 500 são perdas por ovulação. Sabe o que isso significa? Isso significa que aproximadamente 0,01%, olha aqui, 0,01% da perda folicular é por causa da ovulação. A imensa maioria, ou seja, mais de 99% da perda folicular, definitivamente é por atresia. Então tem aquela velha história que já me perguntaram várias vezes, tá, mas então quer dizer que se ela tomou pílula ao longo do menacme, essa paciente vai ter menopausa mais tarde, porque ela economizou os folículos. Não, gente, porque a economia, por não ovular, ela definitivamente não faz sentido, matematicamente não faz sentido, é um número quase que desprezível a perda folicular por ovulação. A grande perda é por atresia, e essa atresia que varre o ovário durante toda a vida, ela vai ser constante, mesmo que ela use um método anovulatório, a atresia vai continuar acontecendo, certo? Então o fato de tomar pílula anticoncepcional não posterga a idade de ocorrência da menopausa. Beleza, gente? Ficou clara a introdução? É isso, ó. Então não esquece, você já respondeu a pergunta que eu te provoquei no início da aula. O climatério, ele definitivamente acontece porque é uma questão numérica, porque acaba o número de folículos. Tá, eu entendi bem, Jader, mas assim, ó, me explica a fisiologia, então. Agora que os folículos começam a se esgotar, começam a acabar, o que acontece fisiologicamente? Do ponto de vista hormonal, quando a gente estuda lá o ciclo menstrual, né? Se eu começo a ter aí um esgotamento progressivo dos folículos, o que vai acontecer definitivamente do ponto de vista hormonal? O climatério, gente, ele é dividido em duas fases. A primeira fase e a segunda fase. A primeira fase, olha só que interessante. Vamos só relembrar um pouquinho sobre a esteroidogênese antes da gente explicar exatamente o que acontece na primeira fase. Lembra que assim, ó, tem duas células, né? A célula da teca, que é a mais externa, e a granulosa, que é a mais interna. A célula da teca, lembra que tem receptor pro LH, né? E o LH, ele estimula a conversão de colesterol em androgênios, androstenediona e testosterona. Todo mundo lembra disso, né? A aula de ciclo menstrual. Esses androgênios que foram produzidos por ação do LH vão passar por difusão, ó, para a célula da granulosa, e na granulosa tem receptor para FSH. Esse FSH transcreve uma enzima chamada aromatase, e essa aromatase, ela transforma androgênios em estrogênios. Especificamente aí a androstenediona em estrona e a testosterona em estradiol. Mas, com certeza, a principal forma de conversão é testosterona em estradiol, porque o principal estrogênio ovariano aqui vai ser o estradiol. Ah, beleza, me lembro bem disso aí, super tranquilo, é aquele mecanismo das duas células, duas gonadotrofinas. Isso. Só que lembra que a granulosa, ela também é capaz de produzir um hormônio chamado inibina. Lembra disso? E a inibina é um hormônio que, quando ele é produzido pela granulosa, ele vai inibir o FSH. Tá, beleza, eu entendi. Me lembro bem disso. A inibina é produzida pela granulosa e olha o nome dela, inibina. Para que ela serve? Para inibir o FSH. Show, bem tranquilo. Tá, mas assim, ó, quando tá esgotando os folículos, ela tá lá com seus 44 anos, mais ou menos, né? Ainda tá tudo bem, tá ciclando normalmente, e aí tá começando a esgotar aí esses folículos. O que vai acontecer, gente? Presta atenção, questãozinha de prova. Quando os folículos começam a esgotar, quando começa a ficar já mais escasso o número de folículos, a primeira alteração hormonal que acontece é a queda da inibina. Anota isso. Questãozinha típica, clássica de prova. Primeira alteração hormonal do climatério é a queda da inibina. Tá, mas por quê? Porque começa a esgotar os folículos. Eu tenho poucos folículos. E o hormônio mais sensível a essa queda folicular definitivamente é a inibina. A inibina começa a cair. Tá, beleza, mas, ô Jader, se cai a inibina, então quer dizer que tá diminuindo a produção de inibina pela granulosa, certo? Certo. Inibina inibe o FSH. Se eu tenho menos inibina, o que vai acontecer? Vai começar a subir o meu FSH, concorda comigo? Então, se cai a inibina, começa a subir o FSH. Ah, então quer dizer que já aí por essa idade, os 44 anos mais ou menos, ela já começa a elevar aí o FSH, certo? Certo. Tá, mas o FSH, ele não produz aromatase aqui? E produzindo aromatase não transforma androgênios em estrogênios? Sim. Tá, mas então quer dizer que essa conversão aqui de androgênios em estrogênios vai estar aumentada, não vai? Vai, e é isso que acontece. Como cai a inibina, sobe o FSH, começa a subir discretamente o FSH, e subindo o FSH, vai começar a converter mais androgênio em estrogênio. E essas pacientes costumam ter um ligeiro aumento do estradiol e um ligeiro aumento da estrona. Obviamente o estradiol muito mais pronunciado, porque é o estrogênio mais importante, né, do ponto de vista biológico de estrogênio ovariano. Jader, mas não faz sentido, porque o climatério não é a falta do estrogênio? Sim, isso é depois. Estamos falando do início, da primeira fase. Na primeira fase, gente, ela vai ter um ligeiro aumento do estrogênio. Justamente porque subiu o FSH e essa subida do FSH foi motivada pela queda da inibina.
Ah, então quer dizer que então ela vai dar ali uma produção, vai ter uma produção de estrogênio um pouquinho maior do que ela estava tendo? Exatamente. É o que a gente chama assim, ó, que é o último respiro, né? É o último suquinho ali de estrogênio do ovário, realmente acontece aí nessa primeira fase. Então ela vai ter um ligeiro aumento da produção ovariana de estrogênio. Tá, beleza. Então, só para deixar bem didático o que você explicou. Vamos ver, olha aqui, ó. Primeira coisa, a queda da inibina, então é a alteração mais precoce. Isso faz com que o FSH eleve e, consequentemente, o estradiol também vai elevar. Ela vai ter um ligeiro aumento dos níveis de estradiol. Eu preciso dosar alguma coisa nessa fase aí, pensando assim, eu preciso fazer uma dosagem de algum deles? Não, não precisa, gente, não precisa, não existe motivo nem justificativa médica para você dosar esses hormônios para realmente confirmar que ela tá entrando no climatério. Tá, mas assim, ó, se eu for pedir, por exemplo, um exame, eu tenho que pedir um exame, qual deles que é o melhor para eu pedir? A inibina, o FSH ou o estradiol? O melhor vai ser o FSH, certo? Não se solicita, mas se por algum motivo você tenha que pedir um exame, aquele que é mais fidedigno do ponto de vista clínico vai ser o FSH, certo? Mas não tem justificativa, não se pede FSH para confirmar, né, que a paciente realmente está no climatério. Beleza? Nós já vamos chegar depois ali na parte de avaliação clínica. Só tô antecipando, porque sempre que eu falo de fisiologia, eu gosto de jogar um pouquinho de clínica, né, pra gente ir contextualizando e fazendo esse bate-bola. Beleza? Ficou claro? Então, gente, é isso. Primeira fase do climatério é isso que você tem que saber. Tem que saber que ela vai ter um ligeiro aumento do estradiol, causado pelo aumento do FSH, e tem que lembrar disso. Vou frisar várias vezes, porque você vai chegar nas questões e vai ver que vai aparecer. A alteração inicial, mais precoce, realmente é a queda da inibina. Fechou? Tá, beleza. Entendi bem, ficou bem claro, bem tranquilo. Mas assim, essa atresia folicular, ela continua varrendo aí esse ovário. E começa a esgotar cada vez mais esses folículos, né? Pois é, cada vez começa a esgotar mais. E olha só que legal, olha só que interessante. À medida que começa a esgotar completamente os folículos, quando zera os folículos ovarianos, que a gente não tem mais nada. Bom, eles estavam, imaginam assim, né? Produzindo aquele último suquinho aqui, ó, de estradiol. Então, ela tinha aquele ligeiro aumento de estrogênio, só que uma hora chegou e bum, esgotou, acabou. Não tem mais isso aqui, ó. Não tem mais folículo nenhum. Se não tem mais folículo nenhum, não tem mais de onde vir o estrogênio. Então a segunda fase do climatério, que é o segundo momento, depois dessa primeira fase que tem esse ligeiro aumento do estradiol, é o momento que esgota completamente os folículos, que zera. E aí quando zera os folículos, não tem mais de onde produzir estrogênio. Então acaba totalmente a produção de estradiol e de estrona. Tá, então quer dizer que é na segunda fase do climatério que elas entram em hipoestrogenismo? Isso. O hipoestrogenismo, que é então aquela parada da produção do hormônio feminino, acontece na segunda fase do climatério. Na primeira elas têm um ligeiro aumento da produção do hormônio feminino. E na segunda fase acaba, esgota, não tem mais folículo e plum, né? Começa então a ter uma privação total de estrogênio e brusca, né? E aí é que é o momento que as pacientes vão começar a ter os famosos sintomas. Tá, então quer dizer que cai estrogênio, mas assim, se não tem mais folículo, também não tem mais de onde produzir androgênio, certo? Certo. Então cai o estrogênio e também cai a produção de androgênios, né? A gente também vai ter aí uma redução bem importante da produção aí de androgênios. Obviamente que numericamente é bem mais pronunciada a redução dos estrogênios, que é o hormônio feminino, né? Mas também a gente vai ter aí uma redução do hormônio masculino. Jader, entendi, peguei, agora eu entendi. Quer dizer que a primeira fase é uma alteração hormonal, que o gatilho, a causa é a queda da inibina, e depois a segunda fase é porque acaba tudo, né? É porque esgota os folículos e tudo baixa, né? Acaba não produzindo mais. É isso, é exatamente isso. Fechou? Então sabe o que eu fiz? Eu trouxe um gráfico para te mostrar, porque eu acho que quando a gente explica e você começa a construir o conhecimento na sua cabeça, você pega, só que parece que falta aquela visualização, né? Eu acho que a maioria das pessoas, eu, por exemplo, sou muito visual, né? Falta aquela visualização agora do cenário completo, da primeira fase e da segunda fase do climatério, para você entender, né? E parece que encaixar a luvinha ali de tudo aquilo que eu falei. Então, olha só que legal o que a gente fez. Aqui tá um gráfico de uma linha de tempo, certo? Que começa quando ela tem 44 anos de idade. Olha que bacana, ó, 44, 46, né? E vai aqui, ó, até os 58 anos. Tá, é uma média, né? Claro que isso varia muito de pessoa para pessoa, mas aqui é uma média. Tá, digamos que assim, ó, esse é o período daí que a paciente está no climatério. A menopausa é a última menstruação da vida da paciente, certo? Vamos dizer que essa paciente tenha a menopausa, ela teve a menopausa com 51 anos de idade. Vamos colocar aqui, ó, pá, aqui tá a menopausa. Beleza, entendi, tudo certo até aqui. Vamos começar falando do FSH. Eu adoro sempre começar pelo FSH, porque é sempre o mais didático da gente entender. O que acontece com o FSH na primeira fase do climatério? Ele começa a subir. Por que ele começa a subir? Porque cai a inibina. Então sempre pensa, caiu a inibina, primeira coisa, caiu a inibina. Aí começou a subir o FSH. Vamos colocar no gráfico. O FSH, então, ele começa a subir aí pelos 44 anos, então esse branquinho aqui, ó, é o FSH, ele já começa a subir porque caiu a inibina, e olha só que interessante, ó, à medida que ele vai começando a subir, aí pelos 50 anos ele vai fazer uma inflexão, vai começar a subir mais, e depois que ela já menopausou, ele vai atingir um nível que ele fica constante, sempre alto e sempre constante. Tem paciente que tem assim, ó, cento e poucos, às vezes até mais de 100, né, de FSH, e fica sempre esse nível constante e alto. Tá, mas e o estrogênio, o estradiol? O que acontece com o estradiol? Olha só que bacana. O estradiol, então, ele vai ter aquele ligeiro aumento,
Vejam que, ó, ela tinha níveis aqui, ó, de estrogênio, e aí ele tem aquele ligeiro aumento que acontece por conta dessa subida do FSH. O FSH começou a cutucar ali o folículo, né, e começou a estimular a produção de estrogênio. Então ela tem um ligeiro aumento da produção de estrogênio na primeira fase do climatério. E quando esgota, gente, olha só, acabou, pum, né, esgotou os folículos ovarianos, olha o que acontece com o estradiol, pá, dá uma queda gigante do estradiol. Então quer dizer que de uma hora para outra, ó, o estradiol começa a cair, que é quando começa a segunda fase do climatério. Nesse período é o período que ela vai ter a menopausa, que é a última menstruação, e aí o estradiol vai ficar sempre baixo, quase que zerado, né, e sempre baixo. Tá, mas quer dizer que então tem esse discreto aumento e depois uma queda brusca. Exatamente. E bom, eu tô vendo que aqui, assim, ó, a queda do estradiol, essa queda brusca do estradiol coincide com o ponto de inflexão da subida do FSH. Sim, porque lembra que o feedback do estradiol com o FSH é negativo. Ou seja, quanto mais estradiol, menos FSH. Quanto menos estradiol, mais FSH. É isso que acontece. Então quer dizer que quando cai definitivamente e abruptamente o estradiol, já faz essa inflexão na subida do FSH. Então a gente vai ter aí uma subida do FSH e lá depois, na pós-menopausa, ele vai ficar sempre alto e constante. Beleza, eu entendi. E aquele estrogênio que tem menor atividade, que é a estrona, né? Que a estrona, na verdade, é muito mais produzida na periferia do que no ovário propriamente dito, né? Exato. A estrona, na verdade, ela também vai ter um discreto aumento aqui nesse momento e depois ela vai cair. Só que a queda da estrona é muito menos pronunciada do que a queda do estradiol, porque a estrona é um estrogênio muito mais periférico do que o ovariano. E se eu pegar o LH, Jader? Como é que é o LH? Olha só que interessante, o LH, gente, é a mesma coisa que o FSH. Então, ele vai ter uma subida, né? Ele vai começar a aumentar, ele vai começar a elevar, e ele vai ficar sempre alto e constante depois da menopausa, só que os níveis de LH, mesmo altos, eles são mais baixos do que os de FSH. Então, ó, o que fica lá em cima, estratosférico aqui, é o FSH. O LH, ele também vai ficar alto, mas mais baixo do que o FSH. Certo? Então, os níveis de LH, eles também sobem, né, aí com a ocorrência da menopausa, e vão ficar altos, só que mais baixos numericamente do que os de FSH. Ficou claro? Entendido? Ô Jader, bota mais a testosterona aí nesse gráfico. Claro, olha aqui, ó, se eu for pegar a testosterona, olha aqui, é esse azulzinho. A testosterona, na verdade, ela também vai cair, mas vejam que a queda da testosterona, ela é muito menos pronunciada do que dos hormônios femininos, porque a testosterona existe na mulher, mas não é hormônio feminino, né? O hormônio feminino é o estradiol, que é o principal estrogênio do corpo. Aquele que vai ter impacto mesmo é o estradiol. A testosterona, ela cai, mas ela cai bem menos, de uma forma menos pronunciada do que o estradiol. Então, vai cair a testosterona, só que é uma queda muito mais constante, né? Ela vai declinando constantemente, bem menos do que o estradiol. Gente, ficou claro? Eu acho que o legal da gente explicar isso é sempre a gente colocar visualmente. Não adianta a gente trazer, eu sempre digo que o bacana da gente construir aula, montar um esquema didático e um esquema de raciocínio lógico, é a gente sempre trazer uma coisa visual, né? Não aquele monte de texto no slide, né? Às vezes fica aquela coisa de monte de texto no slide e aí parece que a gente vai pensando, mas não vai conectando bem as coisas. Então, a gente dá a explicação teórica e depois eu gosto de trazer o gráfico e ir explicando e interagindo em cima desse gráfico. Porque eu acho que aí fica mais fácil de você entender aquilo que a gente realmente está querendo te dizer. É isso. Então, se você entendeu a primeira fase, que o gatilho de tudo é a queda da inibina, né? Que vai fazer, então, toda a primeira fase, aí que tem aquele ligeiro aumento do estradiol. E a segunda fase, que é quando esgota completamente e cai abruptamente o estradiol, você entende bem aí a fisiologia endocrinológica do que realmente acontece no climatério. E isso é normal. Então, se você for pensar assim, ó, do ponto de vista endocrinológico, uma mulher pós-menopausa, o que ela vai ter? Ela vai ter um hipoestrogenismo, né? O ovário entrou em falência, não produz mais estrogênio, então ela está hipogonádica, certo? E, consequentemente, o que vai acontecer? A hipófise vai tentar estimular esse ovário, né? E por isso que os níveis das gonadotrofinas vão estar sempre altos. Por isso que o quadro endocrinológico da pós-menopausa é um hipogonadismo hipergonadotrófico. Tá, Jader? Quer dizer que, então, assim, uma paciente pós-menopausa, ela tem o mesmo quadro endocrinológico de uma paciente com Turner, por exemplo, né? Sim, uma paciente com Turner que entra em insuficiência ovariana prematura, ela vai ter exatamente o mesmo quadro hormonal. É um hipogonadismo hipergonadotrófico. Só que agora, na pós-menopausa, esse hipogonadismo hipergonadotrófico é fisiológico. Beleza? Aí, respira, você aprendeu, você entendeu, solta o ombro. Aí, respira fundo. Aí, meu, show, você entendeu, você pegou bem. Agora que você entendeu bem, agora sim a gente já pode falar de clínica. A gente já pode falar de definições clínicas e de diagnóstico. Eu sempre gosto da fisiologia para você entender bem, e aí depois que você entende bem a fisiologia, fica bem fácil da gente falar de dia a dia, de prática, aí de diagnóstico. E eu já começo falando sobre as definições de climatério e menopausa com uma pegadinha que costuma ser super abordada em questão de prova. Você sabe que tem uma super confusão que as pessoas fazem no dia a dia? Às vezes a gente mesmo, né? A gente mesmo que é médico faz esse tipo de confusão de nomenclatura, né? Porque a gente diz assim, ó, a paciente está na menopausa. Não, gente, na verdade, olha só que interessante. Climatério é esse período que a paciente está passando, né? Então, começa aí, pode variar muito de pessoa para pessoa. Algumas começam com 44, outras com 46, outras com 48, outras começam só lá pelos 50 anos, né? E vai aí até os seus 54, 55, mais ou menos, né?
58 anos, antes dos 60 ele já acaba. Ele é um período da vida, né? É um período da vida, esse é o climatério. Menopausa, gente, é uma definição pontual. Menopausa quer dizer que é um evento pontual, é relativo à menstruação. É a última menstruação da vida de uma mulher, isso é menopausa. Tá, então quer dizer que assim, só pensar em relação à menarca? Pensa comigo, ó, o que é menarca? Quando a gente fala para os pacientes assim, quando que foi a sua primeira menstruação? Ah, doutora foi com 11 anos. Aí a gente anota no prontuário, né? Menarca aos 11. É isso, menarca é a primeira menstruação da vida de uma pessoa. Menopausa é a última menstruação da vida. É isso, é um evento pontual. É quando que ela menstruou pela última vez, certo? Então tá, então quer dizer que uma pessoa não pode estar na menopausa, né? Às vezes a gente ouve muito falar no dia a dia. Não, ela está na menopausa, olha, a minha menopausa começou aos 46 e agora eu tô com 52 e eu ainda estou na menopausa. Não existe isso. Está no climatério. Climatério é um período, é uma faixa etária, né? É uma linha de tempo aí de idade que acontece toda essa transformação do período reprodutivo pro não reprodutivo. Menopausa é um ponto. Pensa assim, ó, é uma foto ali, pum, é exatamente a última menstruação da vida de uma mulher, ok? Então já entra a primeira pegadinha, né, que pode aparecer na prova e que é importante a gente mudar quando a gente fala no dia a dia, né? Não existe estar na menopausa, existe estar no climatério. Tá, Jader, mas assim, ó, nesse período é um período que elas costumam ter as menstruações muito bagunçadas, né? Às vezes tem uma menstruação agora, daí fica 2, 3, 4, 5 meses sem menstruar, daqui a pouco vem de novo. Como é que eu sei que realmente aquela foi a última menstruação da vida? Eu preciso ter 1 ano de amenorreia. Essa é a definição de menopausa. Então a paciente, assim, ó, ela menstruou pela última vez aos 49 e aí ela passou 12 meses, né, passou 1 ano sem menstruar. Aí agora ela já tem 50, certo? Então tá, então eu vou dizer que realmente a menopausa dela foi aos 49 anos. O diagnóstico vai ser sempre retrospectivo. Tá, mas como assim? Eu vou conseguir dar o diagnóstico para trás, então? É isso? É exatamente isso. A gente vai dizer que se a paciente tem 49 anos e aí ela menstruou, aí digamos que assim, ela ficou aí 1 mês, 2 meses, 3 meses, opa, não veio mais a menstruação. Fechou 12 meses. Quando fechou exatamente 12 meses, elas costumam ter a menstruação muito bagunçada. Às vezes fica aí 8 meses sem menstruar e daqui a pouco vem de novo. Mas no momento que ela ficou 12 meses sem menstruar, aí eu posso dizer que realmente aconteceu a menopausa. Tá, mas agora ela já tem 50, porque a última menstruação tinha sido com 49. Pois então, quando ela tem 50 anos de idade, você pode dar o diagnóstico retrospectivamente de que a menopausa foi aos 49. Tá, mas eu só posso ter essa conclusão quando ela tem 50. Isso, você só consegue ter essa conclusão quando ela tem 50. Mas você diz, então realmente a sua menopausa foi aos 49. Por isso que a gente diz que menopausa é sempre um diagnóstico retrospectivo, certo? Eu só posso dar diagnóstico de menopausa retrospectivamente, depois de 1 ano que a paciente definitivamente não menstruou mais. Fechou? Tá, mas aí entra uma definição de que ela pode ser precoce, né? Ela pode ser prematura. Sim. Quando que é que eu vou considerar como uma menopausa prematura? Gente, isso aqui tem que saber pra prova, ó. Quando ela acontece antes dos 40 anos. Então, se a paciente menopausou antes dos 40, eu vou dizer que ela é prematura. Tá, Jader, mas assim, 41 é cedo, não é? Digamos que assim, eu tenho uma paciente lá que menopausou com 41. Sim, em relação à média, é cedo, mas a gente já considera como normal, né? A partir dos 40 anos, a gente já considera como normal. Mesmo sendo cedo, a gente considera como normal. A definição de menopausa prematura, né, de insuficiência ovariana prematura ou precoce, é abaixo dos 40 anos, certo? Beleza? Tá, eu entendi. E como é que se faz o diagnóstico de climatério? Eu tenho que pedir FSH para confirmar que o FSH tá alto? Gente, o diagnóstico é sempre clínico. Sempre clínico. Muito comum do dia a dia, muito frequente, assim, consultório privado de ginecologia, então é muito comum isso, né? Ah, a paciente tem seus 46 anos, 47 anos, começou a ter calorão, a menstruação começou a não vir, e aí então vão lá e pedem FSH para a paciente. Gente, não tem que pedir FSH, o diagnóstico é clínico. Ela tem idade compatível? Tem. Ela tem onda de calor? Tem. Ela tá com a menstruação irregular? Gente, não tem que pedir. Definitivamente você não tem que pedir FSH para a paciente. Ah, mas e como é que eu vou comprovar? É normal, é um período da vida que ela tá passando, né? E é o esperado de acontecer isso. Então o diagnóstico é clínico, é conversa com a paciente, anamnese, né? Você vai conversar com ela, vai ver como é que ela vai te contar que tá a menstruação e não precisa pedir FSH. Isso aqui, ó, questãozinha top, de cereja de bolo de prova. Também sempre cai filézinho mignon da prova. Eles adoram perguntar isso. Pra comprovar o diagnóstico de climatério ou pra comprovar o diagnóstico de menopausa, tem que pedir FSH. Não. Falso. Sempre falso. Tá, mas não tem um cenário, Jader, que eu tenho que pedir o FSH? Sim, você só vai pedir o FSH se ela tiver menos de 40 anos. O único cenário, atenção, presta atenção, o único cenário que você tem que pedir o FSH para comprovar a ocorrência de climatério é quando ele tá fora do tempo normal. Quando ele tá patológico, né? Quando a gente tem uma insuficiência ovariana prematura. Ah, então quer dizer que se ela tem menos de 40, eu preciso documentar, eu preciso pedir o FSH para realmente confirmar que é uma falência do ovário antes do tempo. Isso. Aí esse é o único cenário que você vai pedir o FSH.
Anota aí, porque isso, gente, aqui, ó, é um dos pontos mais importantes dessa aula. Isso aqui é sempre um ponto que eles adoram perguntar em questão. Então, assim, ó, diagnóstico de climatério é sempre clínico. Qual é o único cenário que eu preciso documentar, que eu preciso pedir o FSH, e o FSH estando alto, né, elevado, aí eu vou dizer, não, realmente, essa paciente tem uma insuficiência ovariana. É quando ela tem menos de 40 anos. Porque quando ela tem menos de 40 anos, eu tenho uma insuficiência ovariana prematura, e eu tenho que investigar isso, né? Eu preciso ver se essa paciente não tem alguma alteração genética, eu preciso ver se ela não tem alguma doença autoimune, eu preciso investigar por quê. Não é normal. Antes dos 40 anos não é normal. Então, se eu tenho uma insuficiência ovariana antes dos 40, eu preciso iniciar a investigação, entendeu por que isso aconteceu. Aí, eu tenho que ter o FSH para documentar, para comprovar que realmente é um climatério. Certo? Maravilha! Você pegou, você entendeu. Então, assim, ó, o que as pacientes vão trazer pra gente, né? Até agora a gente falou bem da parte de fisiologia, falamos do diagnóstico, mas o que as pacientes vão trazer pra gente? Elas vão chegar e vão dizer assim, ó, doutora, não tô legal. Eu tô assim, ó, com sintomas, e sintomas que têm me incomodado. A causa dos sintomas, gente, definitivamente é a falta do estrogênio. Então, aquele sintoma que elas vão relatar pra gente, definitivamente é a falta do estrogênio. Não é porque caiu a inibina, não é porque subiu o FSH, é porque caiu o estrogênio. A origem dos sintomas do climatério definitivamente são pela falta do hormônio feminino, pela privação do hormônio feminino. E as oscilações, na verdade, quando oscila, né, o hormônio feminino acaba impactando muito mais, né, aí inclusive nos sintomas do que a própria queda em si. Se a gente for pegar, assim, a queda do hormônio feminino, ela vai acontecer, né? Então, acabaram os folículos, começa a esgotar e começa a cair abruptamente, né, o hormônio feminino, e isso gera o sintoma. Só que, eventualmente, ainda tem uma produçãozinha ali durante o dia, né, de estrogênio, sobe um pouquinho e aí depois cai. Porque, às vezes, a queda, ela vai fazendo assim, né, uma escadinha, assim, ela vai caindo, mas vai fazendo, se eu for olhar hora por hora, assim, vai fazendo uma escadinha, né, da produção. Essa oscilação aí, gente, do hormônio, da queda do hormônio feminino, ela acaba sendo até mais importante na origem dos sintomas do climatério do que a própria queda em si. Então, as oscilações são muito mais impactantes em sintomas do que a queda em si do estrogênio, certo? Tá, mas já que o ovário parou, né, de produzir estrogênio, o hormônio feminino, qual é que é a principal fonte de estrogênio na pós-menopausa? Vai ser o tecido adiposo, gente. Porque a estrona, ela vai ter níveis mais elevados do que estradiol, né, na paciente pós-menopausa, porque o estradiol tá lá no pé, né, tá lá embaixo. Aí a estrona, ela começa a ser mais importante do que o estradiol, e a gordura, o tecido adiposo, é a grande fonte de estrona. Então, a principal fonte, na verdade, de hormônio feminino na pós-menopausa vai ser o tecido adiposo. Tá, então vamos entender esses sintomas. Depois eu vou falar especificamente sobre as ondas de calor. Vamos começar falando sobre a irregularidade menstrual. Esse é um dos sintomas que elas trazem pra gente. Pensem comigo, olha só. Na primeira fase do climatério, eu tenho aquele momento em que ela tem um ligeiro aumento aí do estradiol, certo? Raciocina comigo, do ponto de vista de ciclo menstrual, o que vai acontecer? Se a paciente, ela tá na primeira fase do climatério, ela começou a produzir um pouquinho mais, aquele último suquinho ali de estrogênio, de estradiol, certo? Essas pacientes, elas acabam fazendo picos mais precoces de estradiol. Então ela tá bem no iniciozinho ali, na primeira fase do climatério. Nessa primeira fase, então, começou a aumentar um pouquinho mais, né, o estradiol, e ela começa a fazer, então, aí, picos de estradiol mais precoces. Ah, então quer dizer que lá pelo quinto, sexto, sétimo dia do ciclo ela já faz o pico de estradiol? Deveria ser lá pelo 12º, 13º, né? Pois é, mas ela já faz o pico de estradiol bem mais cedo, lá no início. E olha só, quando ela faz o pico de estradiol, porque o estradiol subiu, né, mais precocemente, ela também faz pico de LH mais precocemente. Consequentemente, ela reduz a fase proliferativa do ciclo menstrual, que é a fase folicular. Então, o início do climatério é marcado por uma redução da fase folicular. Ela tem picos mais precoces de estradiol, lembra, né? Último suquinho de estradiol, pico mais precoce de estradiol, pico mais precoce de LH. Consequentemente, essa paciente vai ter um encurtamento da fase proliferativa, um encurtamento do ciclo menstrual. Tá, Jadir, então se encurta o ciclo menstrual porque encurtou a fase folicular, ela vai menstruar antes. Isso, é isso que ela vai te dizer. Doutor, olha só, eu tava menstruando a cada 30 dias e agora eu comecei a menstruar a cada 18 dias. Deu 18 dias, já tava menstruada de novo. Daqui a pouco deu 15 dias, já tava menstruada de novo. Doutora, não aguento mais, assim, ó, puxa, eu menstruei 15 dias atrás, agora 15 dias de novo já veio. O que é isso? Isso são menstruações frequentes. Então, é bem normal elas terem menstruações frequentes, que antigamente a gente chamava de polimenorreia, né, na primeira fase do climatério. E depois, a segunda fase, o que acontece? Esgota os folículos, não tem mais folículo, e se não tem mais folículo, não tem mais estrogênio. Se não tem mais estrogênio, elas não têm mais pico de estradiol e não conseguem mais fazer pico de LH. Então elas não ovulam mais. Na segunda fase, como acaba esgotando os folículos, não tem mais de onde produzir estrogênio. Se não produz mais estrogênio, pensa, né? Tem que fazer aquele pico de estradiol no final da fase proliferativa para ter pico de LH, para poder ovular. Se não tem estrogênio, não tem mais pico de estradiol. Se não tem pico de estradiol, não tem pico de LH. E se ela deixa de fazer pico de LH, ela deixa de ovular. E raciocina comigo, se ela deixa de ovular, o que vai acontecer? Não tem mais fase lútea, a fase secretora do ciclo menstrual. E aí o ciclo começa a ficar longo, porque ela fica eternamente em fase proliferativa do ciclo. E aí as menstruações, elas deixam de vir. Então era para ela ter ficado menstruada 30 dias depois, passou 40, 50, 60, 70 dias, e aí é que veio a menstruação. Então os ciclos começam a ficar longos, porque ela está anovulatória.
as menstruações vão ficar infrequentes, que antigamente a gente chamava de oligomenorreia isso. Então a segunda fase do climatério é marcada por menstruações infrequentes. Tá, então quer dizer que ao contrário, a primeira fase fica uma menstruação em cima da outra e depois começa a espaçar exatamente até que definitivamente a menorreia se instala. A menorreia definitiva, né, acaba se instalando. Beleza, eu entendi, Jader, ficou bem claro. E a fertilidade? O que acontece com a fertilidade dessa paciente? Bom, a fertilidade também começa a cair de uma forma muito abrupta, né? A paciente vai ter uma diminuição na quantidade aí dos folículos, também na qualidade dos folículos. Olha só que interessante, se você for pegar uma foto de microscopia eletrônica, aqui de um fuso meiótico, ó, de uma mulher de 25 anos, aqui vocês conseguem ver, olha só que bonito, né? A imagem aí de uma divisão de um folículo de uma mulher de 25 e aqui de uma mulher de 40 anos, né? Já é uma divisão meiótica toda errática, né? A gente vê que ela é toda errática a diferença, né, entre as duas, então realmente não só em quantidade, mas também em qualidade de ovulação acaba diminuindo muito. Por isso que tem maior chance de cromossomopatias quando as pacientes engravidam nessa idade e também, né, por isso que elas abortam mais, né? As taxas de gestações interrompidas nessa faixa etária são muito altas, porque existe uma maior chance definitivamente aí de cromossomopatia, que é a principal causa de abortamento. Certo? Ficou claro? Tá. Ô, Jader, e o calor? Como é que é essa história da onda de calor que tanto as pacientes se queixam? É o que elas mais se queixam, definitivamente, é o calor. É isso que motiva as consultas. Às vezes elas até ficam felizes, né, que a menstruação tá espaçando um pouco, tá dando uma trégua, mas o que incomoda é esse maldito calor. Sabe por que é uma queixa frequente? Porque 85% das mulheres que chegam no climatério vão ter ondas de calor. Então, quer dizer, a grande maioria vai ter calorão. Tem algumas que não tem, mais ou menos 15% tem, né? E dentro dessas 85% tem aquelas que o calorão não vai incomodar muito, né? O fogacho vai ser mais leve. Mas as pacientes, a maioria delas, vai ter aí esses calores. Como é que é o nome técnico que a gente dá para eles? Fogacho. Fogacho, esse termo, né? Fogacho é um termo técnico, é um termo médico. Então, fogacho, que a gente também chama de sintomas vasomotores, são as famosas ondas de calor. O que é isso, gente? São ondas que iniciam na cintura, a paciente diz assim, ó, começa aqui na cintura, sobe, eu sinto que sobe como se fosse uma onda em direção ao meu rosto, e quando eu vejo, eu tenho a sensação de que o meu rosto tá vermelho, de que eu tô toda vermelha, né? E eu começo a transpirar. Só que é uma coisa que dura pouco, assim, dura mais ou menos 1 a 3 minutos, e depois cessa. Então é uma coisa que mais ou menos 1 a 3 minutos, dá aquele mal-estar, aquela sensação muito ruim na hora, me tira do prumo e daqui a pouco para. Sabe até quantas vezes isso pode acontecer em um dia? Até 32 vezes. Então quer dizer que, assim, são ondas de calor que acontecem da cintura em direção ao rosto e que dura mais ou menos 3 minutinhos ali, né? Tá, ok, 3 minutos dá pra suportar? Sim, mas pode ter até 32 episódios por dia. É dose, né, gente? É difícil, vamos combinar que, assim, ó, é difícil, porque isso pode acontecer no momento que ela tá concentrada, que ela tá fazendo alguma coisa importante, que ela tá no trabalho, né? E às vezes ela tem que tirar o casaco, ela tem que fazer alguma coisa, ou quando tá dormindo, é muito comum durante o sono, né? Ela acorda por causa daquela onda de calor, ela tem que tirar a coberta, então é muito comum, muito frequente de acontecer e é a queixa que mais incomoda as nossas pacientes. Tá, Jader, essa queda, esses calores acontecem por causa da queda do estrogênio? Sim, por causa da queda do estrogênio. E as oscilações, na verdade, bruscas, né, que acontecem por essa queda do estrogênio realmente são as principais responsáveis, né, aí pelas ondas de calor. Os sintomas são mais acentuados em quem fuma, nas tabagistas, nas sedentárias, aquelas que não praticam atividade física, e naquelas que têm baixo IMC, porque a gordura é uma fonte de estrogênio, né, de estrona, que é o estrogênio periférico. Então a paciente magra, geralmente, ela costuma sofrer mais com a onda de calor, a sedentária também, e a paciente que fuma também costuma sofrer mais com a onda de calor. Tá, além disso, a falta do estrogênio leva ao quê? Aos sintomas de atrofia, né? As pacientes vão ter aqueles sintomas de atrofia vulvovaginal. Elas começam a dizer, olha, a relação sexual tá mais difícil, porque parece que eu não tenho lubrificação, né? Ou então, às vezes eu tenho a sensação de que machuca, de que sangra. Aqui a gente pode ver um exame especular, né, de uma paciente pós-menopausa. Todo mundo lembra, né, que a vagina, ela fica, assim, com esse aspecto, com perda da rugosidade, né? A gente vê que realmente elas ficam mais atróficas por falta do estrogênio. O epitélio, que era um epitélio estratificado, olha, ele começa a ficar bem mais delgado por conta da falta de estrogênio. Então, a gente vai ter os sintomas vasomotores, que são as ondas de calor, e os sintomas urogenitais, basicamente, que são essa sensação de ressecamento vaginal. Tá, Jader, mas e a queda da testosterona? Ela também não vai dar sintoma? Sim, a queda da testosterona, ela também pode dar os famosos sintomas de desejo sexual hipoativo. A paciente diz assim, olha, eu sempre fui tranquila, minha vida sexual sempre foi boa, bem satisfatória, gosto do meu parceiro, só que assim, eu agora tô aí com essas ondas de calor que não estão me deixando dormir direito, e assim, perdi libido, total, né? Porque realmente a queda da testosterona não é tão importante assim como é a queda do estrogênio, mas ela também dá sintoma de desejo sexual hipoativo. Então aí uma outra queixa que as pacientes podem nos trazer. Outra coisa que acontece com as pacientes é que o estrogênio, ele é na verdade um osteoprotetor, né?
Lembra que o estrogênio, ele acaba agindo aqui sobre o osteoclasto. O osteoclasto é aquilo que tira o cálcio do osso, né, que faz a reabsorção óssea. E o estrogênio, ele tem essa função de bloquear o osteoclasto. Então ele é um osteoprotetor. Quando cai o estrogênio, quando falta o estrogênio, o osteoclasto faz a festa, né? Aí é o momento que ele começa aí a fagocitar mais cálcio do osso e ela começa a perder massa óssea. Então, se vocês forem olhar o gráfico, né, da perda de massa óssea no homem e na mulher, o homem também perde, mas ela é uma queda muito mais constante, né, mais contínua. Agora, na mulher, olha só o que acontece, ó. Ela vai ter ali o seu pico de massa óssea e aí quando ela chega na idade do climatério, da menopausa, pum, né, faz uma queda abrupta aí na massa óssea. Por isso que a gente sempre fica muito mais atento, né, nas pacientes, nas mulheres, nesse momento do climatério, porque a gente sabe que é o momento que elas costumam perder bastante massa óssea. Aqui, essa imagem tá super legal porque ela traz aqui uma foto de microscopia eletrônica de um osso, né? Aqui numa paciente que tá no menacme, que tá estrogenizada, e aqui, ó, numa paciente que já não tá mais estrogenizada. Olha a diferença, gente. Olha a diferença da porosidade do osso. Aqui a gente vê, né, um osso que é muito mais robusto e aqui a gente vê um osso, ó, que já tá com as cavitações aí, com essa perda importante de massa óssea. Isso acontece também pela falta do estrogênio, porque saindo o estrogênio, o osteoclasto acaba fazendo a festa. Tem mais sintomas que as pacientes podem ter? Tem. Elas também podem se queixar de depressão, de irritabilidade. A falta do estrogênio pode dar irritabilidade, pode dar dificuldade na concentração, na cognição. Então também são sintomas que podem aparecer, além das ondas de calor, dos sintomas urogenitais, da questão sexual, né? E também da questão óssea, que é um outro mecanismo que acontece. Essas pacientes elas também podem se queixar de irritabilidade, de dificuldade de cognição, depressão e olha só, isso aqui é super frequente também, distúrbio do sono. A falta do estrogênio, ela também acaba agindo bastante aí na questão do sono. As pacientes dizem assim, nossa, eu dormia super bem, sempre dormi muito bem na minha vida, e daqui a pouco agora eu comecei a ter insônia, né? E realmente a insônia, ela tem associação aí com a queda do estrogênio. Então é importante saber que insônia também é um sintoma relacionado aí ao climatério. Tá, Jader, mas e o peso, né? As pacientes às vezes se queixam dizendo assim, puxa, mas agora eu comecei a ganhar peso, não tô gostando disso, né? O peso tem relação? Não, gente, o peso não. O peso não. Então, cuidado com isso. Isso é uma coisa que é importante a gente avaliar sempre, né? Assim, ó, se a gente for pegar sintomas de climatério, a gente vai ter realmente as ondas de calor, a gente vai ter definitivamente os sintomas urogenitais. Tudo isso, o culpado é a falta do estrogênio. Insônia também, irritabilidade também, dificuldade de concentração também. Agora, peso, não. O peso realmente, é claro que existem alterações metabólicas, é fato que existem alterações metabólicas, mas ganho de peso, a gente não pode dizer que a culpa é da falta do estrogênio, que é realmente do climatério, né? O ganho de peso realmente tem a ver com a questão do metabolismo e da ingesta, né? Aquela velha história de o quanto que se ingere, né? E o quanto que se gasta de caloria e não dá pra gente culpar, né? O hipoestrogenismo na questão do ganho de peso. Beleza? Entendido? É importante saber isso porque isso também é questão de prova. Deixa eu te mostrar, olha só, vamos ver como é que aqui aparece em prova, então, isso que a gente falou nessa aula. Olha só, é uma questão da UFMT que eu trouxe para vocês de 2016. Com relação ao climatério, assinale V ou F, verdadeiro ou falso, né? Então eles colocam aí 4 frases e querem que você coloque verdadeiro ou falso. O climatério corresponde à transição da mulher do ciclo não reprodutivo para o reprodutivo, ocorrendo habitualmente entre os 48 e os 75 anos. É uma fase biológica da vida da mulher e um período de mudanças psicossociais de ordem afetiva, sexual, familiar e ocupacional. A menopausa é diagnosticada de forma retroativa, após 18 meses consecutivos de amenorreia, geralmente entre 38 e 60, e precoce se for antes dos 40. E a confirmação do climatério e da menopausa é eminentemente clínica, sendo desnecessária dosagens hormonais. E aí eles colocam ali verdadeiro, falso, pra gente marcar. Vamos ver uma por uma delas? Olha só. O climatério corresponde à transição da mulher do ciclo não reprodutivo para o reprodutivo. Eita, olha só. Do ciclo não reprodutivo, quer dizer que então ela não estava fértil, para agora sim ficar fértil. Viagem, viajar, mas que viagem. Como que assim, do não reprodutivo pro reprodutivo? O contrário, né? É do reprodutivo pro não reprodutivo. E habitualmente entre 48 e 75. Não, é até os 60 anos, né? Depois dos 60 anos já é pós-menopausa. Então, falso, bem falsa aí essa primeira. Olha a segunda, é uma fase biológica da vida da mulher e um período de mudanças psicossociais, de ordem afetiva, sexual, familiar e ocupacional. É uma afirmativa bem genérica, assim, né, bem ampla, mas tá certo, né, verdadeiro, é isso aí. Realmente tem mudanças psicossociais que a gente precisa estar atento aí e para poder acompanhar essas pacientes. Então, falso ou verdadeiro. Olha a terceira, a menopausa é diagnosticada de forma retroativa, certo, né, após 18 meses consecutivos de amenorreia. Não, é 1 ano de amenorreia. 1 ano são 12 meses, não são? São 12, não são 18. Então, tá errado. É 12 meses. Falso, né? Tá falso. Olha aqui a última. A confirmação do climatério e da menopausa é eminentemente clínica, sendo desnecessárias dosagens hormonais. Tá certo, eu não preciso pedir FSH, né? Então, verdadeiro. Então ficou falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Tem isso? Tem. A letra B, ó. Falso, verdadeiro, a gente acerta e pontua. Beleza? Ficou claro? Então te devolvo. Por que acontece o climatério? Fala aí.
É uma questão puramente matemática. É isso, porque acaba, simplesmente acaba. É numérico, né? Eu tinha ali os folículos e daqui a pouco, pum, eles acabaram. É uma questão matemática. Tá, então quer dizer que por esta questão numérica é que vai desencadear tudo? Isso, por essa questão numérica é que vai acabar desencadeando tudo. Então, no Revalida, eles podem me perguntar assim, ó, o climatério acontece por esgotamento dos folículos? Isso. Tá, mas eles também podem me perguntar o que vai acontecer do ponto de vista endocrinológico? Sim, podem te perguntar. Primeira coisa, queda da inibina. Depois, subida do FSH. Depois, ligeiro aumento do estradiol. E depois, queda abrupta do estradiol, que é o hipoestrogenismo definitivo. Ficou claro? Então é isso. Dúvida, vou estar sempre à disposição. Qualquer uma que vocês tiverem, por favor, me perguntem. Valeu, gente!